Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Cristiano Bittencourt, doutor em Engenharia Biomédica, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o ensaio clínico randomizado, o famoso ECR. Não sei se você já leu algum artigo ou já assistiu alguma aula falando dos ECRs. Os ECRs, eles são estudos importantíssimos na área da saúde, na área da epidemiologia. Eles têm uma força de evidência muito grande para a ciência, para a epidemiologia de uma forma geral. E é importante que a gente entenda o que é um ensaio clínico randomizado e quem sabe no futuro você vai desenvolver um, né? Então, acompanhem comigo aqui no slide. Nós temos aqui uma imagem que resume muito bem o que é um ensaio clínico randomizado, tá? Primeiramente, a gente sempre começa uma pesquisa a partir de uma pergunta. A gente tem um problema de pesquisa. Então, por exemplo, a gente tem a seguinte pergunta: em pacientes hipertensos, o medicamento X tem um efeito positivo no controle da hipertensão arterial? Ou seja, eu quero fazer um estudo para testar se um medicamento X tem efeito no controle da pressão arterial em alguns pacientes. Então, a primeira coisa que eu faço é o quê? Eu tenho que selecionar a minha amostra. Então, acompanhem comigo aqui no slide. Eu tenho uma população. Então, por exemplo, vamos supor que esse estudo é um estudo de controle de hipertensão em idosos. Então, a minha população é todos os idosos, ok? Todos os idosos do Brasil, por exemplo. Não é possível eu realizar um ensaio clínico com medicamento com todos os idosos do Brasil. Vocês devem concordar comigo. Então, eu tenho que selecionar uma amostra, ok? Então, nessa amostra, eu faço lá uma divulgação do meu ensaio clínico e convido idosos no Brasil para participar dessa pesquisa. E aí eu vou ter uma quantidade X de idosos, né? Então, eu tenho dessa população, eu vou selecionar a minha amostra, que são idosos interessados em participar desse ensaio clínico. Só que desses idosos, eu vou selecionar quem pode participar e quem não pode participar da minha pesquisa, através do que a gente chama de critérios de inclusão e critérios de exclusão. Critérios de inclusão são os critérios que eu vou usar para indicar se aquela pessoa pode participar da pesquisa. Então, por exemplo, eu posso definir critérios de inclusão: idosos com mais de 60 anos, que não pratiquem atividade física, que sejam sedentários, que não estejam realizando nenhum outro, que não estejam usando nenhum outro medicamento. Então, eu crio critérios de inclusão para informar se aquele voluntário ele pode ou não participar da pesquisa. O que são critérios de exclusão? É o contrário. Quais são os critérios que eu vou usar para excluir um voluntário da pesquisa? Então, por exemplo, eu posso dizer um idoso que já teve um acidente vascular cerebral, idosos que já tiveram ou têm cardiopatia, podem ser critérios de exclusão. Então, depois que eu aplico esses critérios de inclusão e exclusão, eu vou selecionar dessa amostra, eu vou selecionar os voluntários que vão participar dessa pesquisa. Então, eu tinha uma amostra 1 no início, agora, depois dessas exclusões, eu vou ter uma amostra 2, um grupo 2 de idosos. Tudo bem? Agora vem o significado da palavra randomizado. O que é randomizado? A palavra randomizado, na verdade, não é nenhuma palavra portuguesa. Ela vem do inglês random. Random é aleatório, tá? Randomized, em inglês, quer dizer aleatorizado. Então, na verdade, em português, o mais correto seria até dizer estudo clínico aleatorizado. Mas como a gente importa sempre palavras inglesas, então a gente usa muito na nossa área a palavra randomizado. Então, randomizado traz o significado de aleatorizado, ou seja, aleatorizar, escolher por sorteio. É aí que entra essa palavra aqui. Dessa amostra 2, eu vou sortear uma quantidade de pessoas que vai participar do grupo intervenção e uma quantidade de pessoas que vai participar do grupo controle. O que é o grupo intervenção? O grupo intervenção é aquele grupo que vai receber a intervenção que eu estou testando naquela pesquisa. Então, no nosso exemplo aqui, o medicamento X.
Esses pacientes vão tomar o medicamento X e eu vou avaliar a pressão arterial desse paciente, desse indivíduo, do início do tratamento até o final. Será que a pressão foi controlada? Será que a pressão não foi controlada? Então é isso que eu vou avaliar. O que é o grupo controle? O grupo controle é aquele grupo que não recebe nenhuma intervenção. Para quê? Para a gente avaliar o efeito tempo. Ou seja, se eu observo que no grupo intervenção teve um controle da pressão arterial, eu tenho que me perguntar, será que esse controle da pressão foi devido ao medicamento ou foi devido ao tempo que eu esperei para avaliar o antes e o depois? Será que se eu aguardar 1 mês, 2 meses, sem dar nenhuma intervenção, será que eu consigo observar uma mudança na pressão arterial? Para isso que serve o grupo controle. O grupo controle me responde essa pergunta. Será que foi o efeito do tempo? Será que foi o efeito do acaso? Então, no grupo controle, as pessoas não recebem nenhuma intervenção. O grupo controle, ele pode ser substituído ou até adicionado, nesse estudo, um grupo que a gente chama de placebo. O que é o placebo? Placebo é o que a gente brinca, né? Fala que é o tratamento de mentirinha. Ou seja, é um fake, um tratamento fake, né? Usando a linguagem mais atual. Ou seja, os voluntários, eles vão receber uma intervenção que não tem o princípio ativo daquele medicamento. Por exemplo, um comprimido de farinha, um comprimido de açúcar, que não tem o princípio ativo. Ou seja, para o paciente, ele acha que está tomando um medicamento, mas na verdade ele não está recebendo a intervenção. Então, tem estudos que você pode ter um grupo intervenção, um grupo controle e um grupo placebo. Tem estudos clínicos que você pode ter 4, pode ter 5 grupos, porque às vezes você está comparando o medicamento X com o medicamento Y, então você pode ter outros grupos nesse ensaio clínico. Mas nesse exemplo aqui que a gente está trabalhando, vamos considerar só esses 2 grupos, intervenção e controle. Então eu tenho idosos aqui no grupo intervenção e idosos no grupo controle. Eu vou avaliar como foi o controle da pressão arterial no grupo intervenção, como foi o controle da pressão arterial no grupo controle. E aí eu vou ter um resultado. O resultado do grupo intervenção, quantos permaneceram com a pressão alta? Quantos melhoraram a pressão? A pressão diminuiu, conseguiram controlar, né? E do grupo controle, quantos permaneceram com a pressão alta? Quantos conseguiram controlar a doença? E aí eu vou usar testes estatísticos para comparar. Será que o resultado do grupo intervenção foi diferente significativamente do grupo controle? Porque, vejam, se o grupo intervenção, a maioria consegue controlar a pressão, e do grupo controle, também a maioria consegue controlar a pressão, o que você conclui? Você conclui que essa melhoria do controle da pressão não foi por causa do medicamento, porque o grupo controle também melhorou. Agora, se o grupo intervenção melhora o controle da pressão, mas o grupo controle não, então o que você conclui? Que o medicamento ele tem eficiência. Então vejam, o ensaio clínico randomizado, você consegue controlar as variáveis para concluir exatamente se aquela intervenção feita naquela amostra, ela tem um efeito sobre a doença ou sobre o agravo em saúde que você está analisando. Então o ensaio clínico randomizado ele é muito importante. Os resultados que saem de um ECR bem conduzido são evidências fortíssimas para a ciência. E não seria diferente para a epidemiologia. Então, no ensaio clínico randomizado, como eu já falei, pode existir mais de um grupo controle, tá? Mais de um grupo experimental, dependendo do seu objetivo. Por exemplo, grupos que recebem doses diferentes de uma mesma medicação, então isso pode acontecer, tá? Nos ensaios clínicos randomizados acontece muito também o mascaramento ou duplo cego. O que é isso? Quando nem os pacientes, nem os pesquisadores sabem em qual grupo o paciente foi alocado. Isso acontece muito, sabe quando? Por exemplo, nas pesquisas com vacinas. Quando a gente está pesquisando uma vacina, por exemplo, a gente teve aí a pandemia do Covid, né, que várias pesquisas foram desenvolvidas com vacina, o voluntário que ia receber a vacina, ele não sabia se estava recebendo a vacina mesmo ou se estava recebendo um placebo. Isso é um estudo cego.
Ou seja, o voluntário não sabe a qual intervenção ele está sendo submetido. Mas também a pessoa que ia aplicar a vacina, ela também não sabia se naquela injeção tinha vacina ou se tinha o placebo. Então a gente chama de duplo cego. Então, estudos clínicos randomizados, que são conduzidos de forma mascarada ou com duplo cego, eles têm um nível de evidência ainda mais forte. O ideal é que se procure fazer sempre um duplo cego. Acompanhem comigo aqui ainda. Os ensaios clínicos controlados randomizados são considerados excelentes para avaliação dos efeitos de uma intervenção. Estudos com amostras grandes, randomizadas e cuidadosamente conduzidos e analisados são capazes de promover a evidência científica mais forte e direta em relação à eficácia de um tratamento. Então, como eu falei antes. Por outro lado, ensaios clínicos são mais difíceis de realizar que os estudos de coorte, que é aquele estudo que você acompanha pacientes e vê o desfecho que um período de tempo vai causar naqueles pacientes. O ensaio clínico randomizado tem diversas dificuldades. É um estudo caro, você precisa que aqueles pacientes se submetam periodicamente àquele tratamento. Então, questões éticas envolvidas, porque você está testando tratamentos com pessoas. Então, não é simples de ser desenvolvido um SR. Porém, é muito indicado, sempre que a gente pode fazer um SR, ele é sempre bem-vindo. O nível de evidência que ele vai gerar é sempre muito forte. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido aí um pouco melhor sobre os SRs, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!